Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amigos, vivemos uma época em que deixamos de nos definir por perguntas objetivas, mas em que passámos a definir-nos por escolhas e por tudo aquilo que está à nossa volta. Nós hoje definimos-nos pelas escolhas que fazemos, por aquilo que definimos como são decisões diárias, isso define-nos. Nós passamos a nos definir por estilos de vida. O estilo de vida que determinada pessoa leva ou que nós levamos serve para nos identificar. Nós estamos naquele grupo ou no outro grupo, mediante aquilo que escolhemos ou que vivemos, o nosso estilo de vida. Hoje, mais do que nunca, a comparação está aí diante de nós. Nós, onde quer que abrimos uma rede social, inconscientemente quase, há dentro de nós um desejo de querer ser mais parecido ou menos parecido com aquilo que estamos a ver. Nós não conseguimos afastar-nos de tanta informação que está a inundar o nosso coração e começamos a ser moldados por ela. E também nós somos definidos pelo dinheiro. Não pelo dinheiro que temos, mas pelo dinheiro que gastamos. Então, a maior parte de nós não tem qualquer problema, qualquer problema se calhar é um bocado exagerado, mas não tem problemas, muitos de nós, em falar sobre como é que está a nossa saúde. Nós não temos muitos problemas com pessoas conhecidas em falar sobre como é que está o casamento, como é que estão os filhos, como é que está o trabalho, como é que está a progressão de carreira. Isto são coisas que nós falamos, mas quando chega à parte do dinheiro, raramente nós falamos sobre quanto é que ganhamos e sobre quanto é que gastamos. Porque metemos uma cerca sanitária à volta do nosso dinheiro e não permitimos que os outros deem opinião sobre aquilo que nós ganhamos ou sobre aquilo que nós gastamos. Porquê? Porque temos medo de não valer o suficiente quando nós dissermos aquilo que nos move a nível monetário. Temos sempre medo de não valer o suficiente. Então, quando o dinheiro toma conta de nós, nós começamos a ser formados e isso gera a nossa identidade. Só que há um grande problema com o dinheiro, é que nós fazemos-lhe perguntas que nós nunca devíamos fazer ao dinheiro. Nós muitas vezes perguntamos, eu sou alguém nestas condições, nas condições que eu agora vivo, com aquilo que tenho, eu posso considerar que sou alguém? Quantas vezes já se questionaram em momentos mais difíceis se a vossa identidade não estava diretamente ligada à vossa conta bancária? Quantas vezes já questionaram se estão ou não seguros com aquilo que têm? Se é suficiente aquilo que têm para se sentirem seguros? Ou se precisam de mais para se sentirem seguros? Quantas vezes já se perguntaram se têm realmente valor, apesar da esperança não ser muita? Quantas vezes já se questionaram, devido à vossa conta bancária, à vossa parte financeira, se podem descansar ou se têm que trabalhar mais e mais e mais, para depois sim, depois de se esgotarem ao máximo, poderem descansar? O dinheiro responde a estas perguntas, mas estas perguntas nunca deviam ser colocadas ao dinheiro. Por uma razão muito simples. O dinheiro vai sempre prometer mais. Só que há um problema, ele promete mais do que aquilo que pode cumprir. Ele vai sustentar-nos temporariamente naquilo que são as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, mas vai cobrar com muitos dividendos a longo prazo tudo aquilo que nós estamos a investir. Ele dá um controle momentâneo à nossa vida, mas nunca nos oferece paz porque existe sempre mais de nós. E Jesus conhece o nosso coração. No Sermão do Monte, o texto
que nós lemos hoje e que vamos tirando pinceladas, porque estamos a fazer a vida sequencial de Jesus, Jesus fala da oração, fala de perdão, fala de confiança e também fala na forma como o dinheiro nos pode corroer porque retira o nosso coração do sítio onde ele devia estar. Não é... Hoje nós não vamos trabalhar conselhos financeiros. Hoje vamos trabalhar conselhos espirituais para que a nossa vida esteja no sítio correto. Jesus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E Jesus fala muito mais de dinheiro do que fala sobre tantos assuntos que nós trazemos constantemente ao diálogo e às tensões do nosso dia a dia. Só que por um motivo de medo, nós deixamos esse tema afastado de nós. O texto começa por dizer: não se preocupem em juntar riquezas, versículo 19, neste mundo onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Não se preocupem em juntar riquezas onde? Aqui e agora. Porquê? Bem, primeiro temos que definir o que é um tesouro. O que é um tesouro para vós? É porque os tesouros podem ser um tesouro para mim, pode não ser um tesouro para vocês. Dentro da vossa casa, um tesouro para a mulher pode não ser um tesouro para o marido. Agora, nós podemos definir o que é um tesouro para até compreender melhor as pessoas com quem vivemos. Um tesouro é algo onde nós colocamos um peso desmesurado. Um peso que é realmente excessivo para aquilo que está diante de nós. Normalmente nós vemos o que é um tesouro porque normalmente os tesouros nós não negociamos. Nós, na cultura pós-moderna, negociamos valores, mas não negociamos tesouros. Os valores são negociáveis porque nós achamos que uma verdade deixou de haver verdades absolutas, nós achamos que as verdades nós podemos ir mudando de acordo com a maioria. Mas tesouros nós não negociamos. Aí temos muito mais dificuldade. Nós guardamos, fica para nós e não é negociável. Então só têm que pensar o que é que vocês não negociam para saber quais são os vossos tesouros. E depois um tesouro normalmente causa um grande dano em caso de perda. Se desaparecesse, se o vosso tesouro ou os vossos tesouros desaparecessem da vossa vida, vê-se o quão esse tesouro é importante para vós ou não pelo estrago que faria na vossa vida. Então só tem que pensar. Pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser determinado objeto, pode ser o trabalho, pode ser até a família, pode ser um tesouro. Colocando um peso desmesurado naquilo que é a família. Então só tem que pensar qual é o vosso tesouro. E tenho que vos dizer, a maior parte das mensagens bíblicas é assim. Se nós não fazermos a parte prévia de tomar consciência do como é que isso pode impactar na nossa vida, nós podemos estar a ouvir uma mensagem que pode ter um português melhor ou pior, pode ser mais motivadora ou menos motivadora, mas depois na prática, à segunda-feira, continuamos como se nada mudasse. Então, avaliem durante esta manhã qual é o tesouro que ocupa espaço na vossa vida. Quando nós temos um tesouro, nós temos a tendência em tentar que esse tesouro cresça. E isso é para uma autoproteção. Ou seja, nós começamos a ter gestos repetidos para que esse tesouro possa aumentar, esperando, esse é um dos problemas dos tesouros, que esse tesouro seja a nossa salvação. Se nós guardarmos o suficiente esse tesouro, nós vamos ser salvos de alguma coisa. Se nós tivermos dinheiro suficiente, nós vamos ser salvos quando tivermos problemas de saúde. Se nós tivermos um carro bom o suficiente, nós não vamos ficar com o carro empanado na estrada. Se nós comprarmos a casa que sempre sonhamos, nós vamos poder receber todas as pessoas que sempre sonhamos receber. Se nós, o problema é que a segunda parte das frases pode ser verdadeira durante um tempo, mas rapidamente vai ficar curta.
Porque nós vamos passar a dar mais atenção à primeira parte, aos tesouros, do que às consequências de ter os tesouros. Então passamos a ter gestos repetidos, como se eles nos fossem salvar. E em tudo isso nós tentamos gerir o medo, porque tudo isto tem por base o medo. Nós não agimos, eu não acredito que ninguém, o sempre e o nunca, que a maior parte das pessoas já haja porque tem um coração tão depravado que quer fazer mal às pessoas. A maior parte de nós já age com medo, por autoproteção. Nós queremos acumular por medo de não ter. Nós queremos terminar por medo. Então nós fazemos uma gestão de medos constantes na nossa vida. O que é que eu posso fazer hoje para chegar ao final do dia e não ter medo? Medo de uma discussão, medo de ser despedido, medo de não ter o suficiente. Nós estamos sempre a equilibrar os nossos medos. Só que à medida que vamos equilibrando muitos medos, nós vamos perdendo a confiança. Porque vamos vendo que não é possível gerir todos os medos ao mesmo tempo e não perder a confiança em nós mesmos e nas pessoas que estão à nossa volta. Porque as pessoas à nossa volta vão falhar, nós vamos falhar e os nossos tesouros vão falhar. Porque nunca vão ser suficientes para que o nosso medo desapareça por completo. E quando estamos a falar de pequenas coisas, vamos gerindo isso bem. O problema é quando vêm grandes trambolhões na nossa vida e toda a confiança que nós tínhamos naquilo que eram os nossos tesouros não foram suficientes para impedir o medo. E como não foram suficientes para impedir o medo, houve perda de confiança. É um ciclo permanente. E é por isso que o texto diz que tenham cuidado, porque os tesouros são como quando nós temos traças, o que é que elas fazem? Elas corroem em silêncio. Quando há ferrugem, o que acontece? Elas destroem lentamente. Quando há ladrões, em princípio, não nos avisam a dizer que vão roubar a nossa casa, eles roubam sem licença. E tudo isto são símbolos teológicos da fragilidade dos nossos ídolos. Os nossos ídolos são como as traças. Eles vão corroendo a nossa alma lentamente. Os nossos ídolos, os nossos tesouros, são como a ferrugem. Vão destruindo, vão corroendo lentamente até ao ponto daquilo que era belo e perfeito já não ter valor. São como os ladrões que vêm e antes de nós vermos já tiraram de nós o que era mais importante. E basta pensarem como é que dentro de uma família é tão fácil as relações ficarem corroídas. Porquê? Porque o nosso coração muitas vezes não está no sítio certo e permitimos que a traça, a ferrugem e os ladrões espirituais inundem a nossa vida. Tudo o que usamos para sustentar a nossa identidade fora de Deus está condenado à degradação. Volto a dizer, pensem nos vossos ídolos, nos vossos tesouros, e se não conseguem pensar nisso, pensem nas vossas relações. Tudo o que usamos para sustentar a nossa identidade fora de Deus está condenado à degradação. Vejam, nós não vamos ler o texto, mas podem ver depois Lucas 12, Jesus está a contar uma parábola. A parábola do homem rico. E este homem era bem sucedido. Ele era mesmo bem sucedido. Isso era um problema? Não. Cuidado quando nós diabolizamos as pessoas que são bem-sucedidas simplesmente porque elas são bem-sucedidas. A questão nunca está aí. Este homem era bem-sucedido. Ele era responsável. Ele queria projetar as coisas para que a longo prazo as coisas funcionassem. Até aqui, em princípio, não há grande problema. Só que há um erro teológico de fundo, que é o que diz Lucas 12, 19. É quando o homem, sendo bem sucedido, começa a pensar: bem, isto é o homem a falar para si mesmo. És feliz, tens em depósito tantos bens que te vão dar para muitos anos. Então não te rales, come, bebe e diverte-te. Isto é um erro teológico. Quando os bens criam em nós a mentalidade que temos segurança. Que os bens por si mesmos que nós temos, aquilo que alcançamos através do nosso mérito, são suficientes para nos gerar confiança. Então, atrás de uma falsa promessa, que a alma descansaria nestes bens, surge outra coisa, que é a idolatria.
Este homem deixa de olhar para Deus, confiar em Deus o seu futuro e acha que, criando celeiros, ele vai ter a segurança que só Deus pode dar. Então ele pega em tudo aquilo que tem e cria uma idolatria que o leva a dizer, bem, agora já tens aquilo que trabalhaste, consegues construir aquilo que te vai dar sustento, agora diverte o resto da vida, que está tudo bem. E nós acreditamos mesmo nisso. Algum de vocês acredita que se ganhar o Euromilhões amanhã, bem, não sai à segunda-feira, não? Pronto, na próxima, quando voltar a sair, se ganhar o Euromilhões, que vão ser felizes? É porque nós temos essa mentalidade e é por isso que a publicidade é feita da forma que é feita. Nós achamos que se chegarmos a um certo patamar de existência, que vai tudo correr perfeitamente. Como se a morte não estivesse à porta, a doença não estivesse à porta, as relações quebradas não estivessem à porta, as dificuldades de comunicação entre pais e filhos não estivessem à porta, como se o dinheiro pudesse comprar tudo. E o problema real na nossa vida é que nós acreditamos mesmo nisso. Que as pessoas vão gostar mais de nós. Vamos ter menos problemas quando isso acontecer. Vejam. Nós falamos muito deste exemplo porque está na sequência. Nós, quando o povo saiu de Israel, os israelitas, as mulheres deram-lhe o ouro que tinham nas casas e eles, super inteligentes, o que é que fizeram? O que é que vamos fazer tanto ouro? Vamos fazer um bezerro de ouro. O que é que nos pode salvar no futuro? É o ouro para comprar comida quando chegarmos à terra? Não, nós não precisamos disso, nós precisamos já de um bezerro de ouro. Acabaram por bebê-lo à força. Construíram o bezerro de ouro. Ouçam, Israel não abandonou Deus por ódio. Israel não tinha uma aversão a Deus. Israel não se afastou de Deus porque Deus lhe fez mal. Não foi nada disso. Abandonou-o por falta de confiança total. Moisés subiu ao monte e nunca mais descia. Começaram a ficar aflitos, a ansiedade começou a crescer. Onde é que vamos colocar a nossa fé e a nossa confiança quando a ansiedade cresce? Em ídolos. Quando a nossa ansiedade cresce, vejam vocês, quando a vossa ansiedade cresce, o que é que fazem a primeira coisa que fazem? Não podem não dizer, mas compras? Abrir redes sociais? Pensem, quando a vossa ansiedade cresce, comer? Abrir uma garrafa de vinho? Quando a vossa ansiedade cresce, qual é a primeira coisa que fazem? Eles fizeram um bezerro de ouro. Nós temos mesmo que levar a sério a forma como vivemos, porque enquanto não tomarmos consciência dos nossos mecanismos de autodestruição, nunca vamos passar por eles. O ouro não mudou. O ouro que saiu do Egito não era diferente do ouro que fez o bezerro. O que mudou foi o significado que as pessoas lhe atribuíam. Normalmente é isso que acontece com os ídolos que nós temos. Nada daquilo que vos disse, ir às compras, beber uma garrafa de vinho, é mau. A não ser quando no nosso coração nós lhe atribuímos um significado errado. Lhe atribuímos o significado de poder mudar o vazio que nós temos no coração. E isso nunca vai acontecer. Isso é idolatria. Quando o dinheiro define a nossa identidade, há uma coisa que vai começar a acontecer, também é um círculo. Nós vamos tornar a oração como algo opcional. Como nós acreditamos que há um Deus que pode substituir o Deus verdadeiro, nós passamos a orar menos. Numa aflição, em vez de estarmos a orar, vamos às compras. Para aliviar a nossa ansiedade. Então a oração deixa de ser central na nossa vida. A confiança transforma-se em discurso, mas na realidade nós não confiamos. É mera retórica, é porque vamos à igreja, é porque temos uma imagem daquilo que se espera que nós sejamos como cristãos. Mas depois, na realidade, nós não conseguimos confiar. Nós estamos desgastados ao ponto de não conseguir confiar. Então Deus passa a ser um complemento e não o fundamento. Nós temos dito muito esta expressão. Quando Deus passa a ser um complemento àquilo que nós somos e fazemos e não passa a ser o fundamento daquilo que nós somos e fazemos. E quando Deus passa a ser um complemento e não o fundamento, o que é que acontece? A roda volta a andar. Nós passamos a orar menos. Ainda menos.
E passamos a ter menos confiança. E Deus ainda passa a ser mais complemento, mais periférico. Até que nos afastamos totalmente de Deus. Vivemos como órfãos espirituais com um saldo positivo. Achamos que temos saldo positivo para gastar ainda. E vamos gastando. Enquanto a imagem, nem que seja distante de Deus, estiver em nossa mente, está tudo bem. Amigos, se calhar já todos nós estivemos afastados de Deus. Quem nunca esteve afastado de Deus não consegue compreender isso. Mas quem já esteve afastado de Deus, como acho que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, nós compreendemos este círculo. E compreendemos o que é que acontece. E compreendemos como é fácil cada vez estamos mais distantes. Até sermos novamente puxados para perto de Deus. Ou porque acontece alguma coisa completamente miserável e que nos destrói completamente e já não há mais buraco mais fundo para irmos, ou porque alguém nos resgata antes disso. Mas há um extremo oposto do gastar, que é viver a crédito. Vejam, a acumulação serve para quê? Quando nós acumulamos muito e não queremos saber à volta, queremos guardar os nossos tesouros, nós fazemos o quê? Nós esperamos ganhar segurança, nós esperamos confiar naquilo que temos, porque aquilo que temos nos vai salvar. Mas quando vivemos a crédito, e cuidado porque a Bíblia não diz que nós não podemos ter créditos, o que diz é para sermos muito sábios com os créditos que temos. Porquê? Porque estamos a gastar um dinheiro que não é nosso. E mais do que isso, nós estamos a confiar que a imagem que temos é possível ser mantida com algo que ainda não temos. Então é preciso ser muito ponderado, muito coerente naquilo que fazemos. Porquê? Porque sempre que nós vivemos a crédito, nós estamos a fazer uma coisa. Nós estamos a usar o dinheiro para resolver uma questão de identidade e de segurança. É exatamente igual. Nós queremos resolver a nossa identidade e a nossa segurança com créditos. Então, nós usamos dinheiro que ainda não temos do futuro, e é por isso que deve ser muito ponderado sempre que nós gastamos dinheiro que ainda não temos, porque realmente o dia da manhã nós não sabemos como vai ser. Então, temos que ponderar para, num caso de dificuldade, aquilo que nós temos seja suficiente para saldar o empréstimo que temos. Se isso não for possível, nós estamos a afundar, nós estamos a criar uma identidade que não é possível ser mantida a longo prazo. Vejam, Viúva de 2 de Reis 4. Podem ler também o texto em casa depois. Nós estamos com o profeta Eliseu. Há uma mulher que tem uma dívida. Não nos é dito que a mulher tenha ganho uma dívida porque jogava, porque tinha um vício qualquer que lhe desbaratou o dinheiro. Não é dito isso e não importa realmente. Havia uma dívida. E havia credores, vejam como é que era a dívida, havia credores que estavam quase a executar a dívida. E a dívida era levar os filhos como escravos. Hoje achamos que quando eu estava a falar com um amigo meu que dizia que o irmão podia ter que devolver o carro se o carro não fosse pago entretanto. Hoje falamos disso. Naquela altura, não pagas, os filhos vão ser escravos. Em Israel vão ser escravos até que a dívida seja paga, se não morrerem primeiro. Então, uma mulher, uma dívida, ia perder os filhos, iam ser escravos. E, neste momento, esta dívida tem poder sobre a vida da mulher. As dívidas têm poder sobre nós. Qualquer dívida que nós tenhamos vai fazer com que haja um poder exterior a nós que nos vai controlar até que a dívida seja paga. Aí não há hipótese. Seja um empréstimo bancário para ter habitação, um carro. Se nós temos uma dívida, há um poder externo que nos vai controlar e vai controlar as nossas decisões até que essa dívida seja paga. Há um poder externo, então, que ameaça. Agora, Deus não intervém na vida desta mulher para legitimar o sistema que ela está a viver. Deus intervém para quê? Para libertar a mulher da dívida que ela tem. E para que ela possa realmente ser livre nas escolhas que vai fazer a partir daquele momento. Então, Deus intervém e multiplica o azeite e a mulher tem azeite para voltar a ser livre. E nesta libertação, a mulher pode voltar a fazer escolhas. É muito importante nós termos a possibilidade na nossa vida de poder fazer escolhas. O problema é que quando nos atafolhamos nas escolhas que nós fazemos, nós perdemos liberdade. E quando perdemos a liberdade, nós substituímos Deus por outros ídolos. É por isso que nós não gostamos de falar de dinheiro uns com os outros. Porque é um tema que nos toca a todos de uma forma muito dura. A dívida não é um problema financeiro somente.
Se for corrosivo, é um problema espiritual. E o texto continua. Versículo 20. Preocupem-se antes, ou seja, depois de dizer isto, há uma forma de resolver a questão, que é, preocupem-se antes, que a vossa preocupação seja juntar antes riquezas no céu, onde não há traça, nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para as assaltar. Sempre que o ser humano deixa de ter um tesouro no seu coração que é corrosivo, tem a possibilidade de colocar o seu coração no sítio certo. E o texto aqui vai nos dizer que esse local é o céu. Agora, vejam, nós temos um coração, já vamos ver o que é o coração, que tem um centro. E normalmente nós gerimos esse centro pela direção para onde queremos chegar. Ou seja, tudo aquilo que é a nossa meta vai começar a moldar quem nós somos. Seja qual for a meta que coloquem na vossa vida. Seja a nível profissional, seja mesmo a nível de férias, o que seja. Se vocês colocam uma meta, o vosso coração vai começar a inclinar-se para que essa meta possa ser alcançada. O problema disso é se essa meta se deixa de ser uma meta momentânea e temporária e passa a ser o fundamento da nossa vida. Se ela toma tanto controle da nossa vida que já não gera só uma parte da nossa vida, mas começa a governar toda a nossa vida. Então, se nós passamos um ano inteiro com uma meta, por exemplo, dia de férias para determinado sítio, e o ano anterior nós não queremos saber mais nada. Há alguém estatelado no chão a precisar de ajuda e nós nem olhamos para a pessoa, nem um euro. Porque tudo aquilo que eu tenho está guardado para uma meta. E essa meta é o quê? É ir de férias para o ano que vem. Isso torna-se fundamento da nossa vida. E quando o fundamento da nossa vida é qualquer coisa que não seja Deus, nós ganhamos uma identidade afastada do Senhor. A nossa identidade, nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus. Porque o centro mudou, porque a direção que nós queríamos alcançar tornou-se outra que não o céu. Agora, o que é o céu, biblicamente? O céu é a expressão do domínio. O céu não é só um sítio onde nós vamos viver depois de morrer. Aqueles que acreditam em Jesus vão viver depois de morrer. Nós acreditamos às vezes que o céu é isso, nós vivemos na terra, depois de morrer vivemos para o céu. O céu, biblicamente, não expressa só isso. O céu expressa o domínio que está debaixo do poder de Deus. Então o céu é aqui e agora também. Por nós, como vimos no Salmo que lemos, o Salmo 24, nós vivemos, tudo aquilo que existe é do Senhor. Então, o Senhor já tem domínio sobre o tempo em que vivemos. Por isso é que quando nós dizemos que vamos ajudar alguém, que voltar o nosso coração em consagração e em cuidado para as pessoas que estão à nossa volta, é já a viver a eternidade. O céu, biblicamente, é onde a vontade de Deus é plena. Aqui nós temos lampejos, luzes daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Mas o céu é onde ela é plena, onde não há outra opção, onde não há outro caminho a seguir, porque a vontade de Deus é tudo em todos. O céu é onde a palavra do Senhor, apenas por sair da boca, diz haja luz e a luz existe. A palavra do Senhor torna-se a realidade de tudo aquilo que está à nossa volta. Então, juntar tesouros no céu é viver a partir daquilo que Deus diz que nós somos e não daquilo que nós queremos ser. E nós gostamos muito de ser aquilo que queremos ser. A maior parte das discussões que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta é porque a pessoa que está à nossa volta não concorda com aquilo que nós dizemos, senão não havia discussão. Bem, conheço algumas pessoas que discutem mesmo quando estão a concordar, mas isso são casos raros. Vejam a lição de Abraão. Abraão é chamado e ele tem que abandonar terra, descendência e estatuto. Tu vais e agora segue a tua viagem. Escuta a minha voz e vai para onde eu te digo. E Abraão vai. Tenham que ter noção que Abraão não conhecia a história do povo de Israel, não conhecia os profetas, não conhecia a lei, não conhecia Jesus. Abraão ouve uma voz que diz vai, e ele vai. Não há um contrato, não é alguém que chega ao pé dele, olha, tu vais, está aqui o contrato, tu assinas, eu assino com o meu dedo a fogo e vai acontecer assim, tu vais, largas tudo e quando chegares ali, mais ano, menos ano, tu vais ganhar tudo isto. Está aqui o contrato e as cláusulas disso não acontecer, depois vêm as cláusulas todas, como se faz os contratos. Não é isso que acontece.
Abraão ouve uma voz a dizer-lhe: tu tens que ir e serás pai de uma grande descendência. E ele vai. O problema: a ansiedade de Abraão, tal como a nossa, começa a criar ídolos. E apesar de ter sido um tempo de aprendizagem, o que vai acontecer nesse tempo de aprendizagem é que ele vai quase autodestruir-se. E basta pensar no que teve que acontecer em Ismael para que a promessa fosse cumprida. Abraão quis antecipar o tempo de Deus, juntou-se com Agar, teve o filho Ismael e depois teve que o expulsar. Nós podemos corroer-nos quando não conseguimos andar à velocidade da vontade de Deus. Nós podemos tentar juntar tesouros aqui em vez de estar a pensar e a tentar juntar tesouros no céu. Mas quando isso acontece, nós vamos corroendo a nossa vida. E vejam, olhem para a vossa vida novamente. Os momentos em que se estatelaram mais foi porque fizeram a vontade do Senhor? Abraão aprende, com muito custo, que aquilo que ele deseja não é suficiente para controlar o futuro. E assim ele aprendeu a confiar. Mas passou pelo vale da sombra da morte para aprender a confiar. Muitas vezes nós temos que passar esse vale para confiar no final. É por isso que a maturidade cristã não surge simplesmente no dia em que nós nos convertemos, tornando-nos maduros espiritualmente. Na maior parte das pessoas isso não acontece assim. Requer tempo, muitos anos de consagração, de entendimento, de vida sofrida, para a maturidade cristã chegar no final. Por isso é que eu vos digo, provavelmente todos vocês têm pessoas já com uma idade avançada, mas que a nível espiritual estão quilómetros, mas assim quilómetros à frente de cada um de nós. Apoiem-se nessas pessoas, invistam tempo com elas. Mesmo que elas não falem sobre o jogo de futebol de ontem, ou tenham a linguagem que nós usamos no dia a dia para falar sobre política, mas elas têm algo que nós ainda não temos, que é maturidade espiritual. E isso aprende-se no caminho. Vejam, a identidade recebida de Deus não nos vai desgastar. Se alguma coisa vos está a desgastar, é porque estão a viver uma identidade que não vem de Deus. Porque é uma identidade que não pode ser roubada, ela é oferecida, ela é dada. Ela não é conquistada. Nós não temos que perder tempo, nem esmifrar-nos a trabalhar para conquistar essa identidade. Ela é dada, ela é oferecida. Então, se sentem que estão a perder, estão cansados de investir em coisas que não vos dão paz, voltem-se para o Senhor. O Senhor tem uma identidade. Ele diz-vos a cada um de vós: vocês são filhos, são filhas amadas. Por alguma coisa que vocês fizeram? Não, e já vamos ver isso a seguir. Nós hoje definimos-nos porque tentamos ser filhos, mas na realidade vivemos como empregados. Tentamos confiar, mas queremos é controlar. Nós tentamos seguir Jesus, mas construímos uma identidade que muitas vezes é firmada nas ferramentas que o mundo nos dá para resolver os problemas. E tudo isto nos faz ser pessoas que não conseguem descansar porque o coração não está no sítio certo. Muitas vezes nós estamos exaustos e, ouçam, isto é muito importante, não é por falta de fé. Nós estamos exaustos não é por falta de fé, mas porque o nosso coração está no sítio errado. Eu não me atrevo a dizer que a pessoa, quem é que tem mais fé e quem é que tem menos fé. É muito arriscado quando entramos nessa área. Mas muitas vezes o nosso coração está no sítio errado. E tem que ser deslocado para o sítio certo. E o texto termina a dizer: porque onde estiver a vossa riqueza, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus termina estes 3 versículos com uma declaração de realidade. Nós temos que saber que o nosso coração não é neutro. Nós não somos neutros em relação a nada. Basta existir e viver debaixo de uma sociedade para nós não sermos neutros. Nós nunca somos neutros. O nosso coração está sempre comprometido com aquilo que considera essencial para sobreviver. O nosso coração vai sempre voltar-se para aquilo que considera essencial para sobreviver.
Vejam, o coração é o centro das decisões, é o centro dos desejos, é o centro da identidade, é o centro da vontade. Tudo isto é o nosso coração. O nosso coração não é só um músculo que nós temos que bate às vezes melhor, outras vezes pior, às vezes mais compassadamente, outras vezes de forma arrítmica. Isso é quando a Bíblia fala de coração, não é desse órgão que estamos a falar. Estamos a falar do centro das decisões, do centro dos desejos, de identidade e da vontade. Então, nós não seguimos aquilo que afirmamos querer. Às vezes nós achamos que por eu fazer uma declaração de fé verbal, que eu vou e vivo de acordo com isso. Não. Nós não seguimos aquilo que afirmamos querer, nós seguimos aquilo em que realmente confiamos. Falar é fácil. Viver é mais difícil. Isso tem sido o calvário da igreja ao longo de séculos. As pessoas olham para a igreja e muitas vezes não conseguem juntar Cristo à igreja. Porque a igreja parece estar desfasada da pessoa de Jesus Cristo. E depois a igreja tem a tentação de dizer, sim, mas Jesus Cristo está incluído na Bíblia. É verdade. Só que o ponto de partida não é que a Bíblia tem que ser... é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia. Vejam a história de Saul. Saul era um rei que foi escolhido por Deus. E tinha um problema. A sua ansiedade não parava. O coração dele não parava. Como é que é possível, numa batalha, contra um exército exterior, aparecer um Golias enorme e aquele rei não confiar no Senhor? Como é que é possível isto acontecer? Como é que é possível chegar uma criança, um pequenote, e ser ele enviado para a batalha quando aqueles guerreiros todos, ninguém confiou que o Senhor iria dar a vitória? Esqueceram-se da história, esqueceram-se que décadas antes tinham chegado à Terra Prometida e que tinham entrado espias na Terra Prometida. E quando entraram na Terra Prometida, realmente eles disseram, uau, isto é realmente extraordinário, pá. Isto, a terra é fértil, vai dar frutos, nós aqui nunca passaremos fome. Só há um problemazito. As muralhas são grandes e têm armamento. Então só Josué e Caleb é que disseram, olha, mas nós vamos conquistar. Porquê? Não é porque nós temos mérito, é porque o nosso Deus disse que nós iríamos conquistar. Só que os outros 10 espias disseram que não, e todo o povo seguiu os 10 espias. E o Senhor disse, não confiaram, 40 anos no deserto, nenhum de vocês vai entrar. Falta de confiança tem consequências. E agora está Saul diante do exército, está um Golias de 3 metros de altura, e não há ninguém, nenhum homem, nenhum guerreiro que diga, o Senhor é por nós iremos ganhar esta batalha. Vem meia leca. A dizer, vocês não conseguem, eu vou. Porque não é por mim, é pelo o Deus que está atrás de mim. Então, Saul precisava constantemente de validação. Ele tinha muito medo. E ele media-se pelo tamanho do inimigo. O inimigo era maior do que ele, então ele considerava-se bem pequenino. Ele olhava para o exterior e não via nada além de medo. De um coração que queria tanto poder que não conseguia desligar-se. Que chega David, aquele adolescente, que nem consegue andar com a armadura porque cai devido ao peso, e ele descansa numa identidade que não é dele, que é uma identidade recebida. E ele diz, não tem a ver comigo, não tem a ver com o tamanho do exército, tem a ver com o tamanho do meu Deus. Não tem a ver com o tamanho das nossas circunstâncias, tem a ver com o tamanho do nosso Deus. Em vez de olhar para o exterior, ele olhou para uma aliança que tinha sido feita entre Deus e o povo. Se consagrarem o seu coração, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, temos de ter cuidado, porque a lealdade e a adoração nascem do sítio onde nós colocamos o nosso coração. E depois há perguntas que são perguntas espirituais que surgem a todos nós. Onde é que investimos o nosso tempo? Às vezes nós queremos ter realmente uma vida mais cheia da presença do Senhor.
Acho que a maior parte dos cristãos, mesmo aqueles que são muito maduros espirituais, querem ter mais experiência, mais vida com o Senhor. Então temos que fazer estas perguntas. Onde é que investimos o nosso tempo? A forma como investimos o nosso tempo reflete aquilo que nós dizemos que queremos fazer? Onde é que investimos a nossa energia? Onde é que investimos a nossa ansiedade? Onde é que colocamos a nossa esperança? O que é que nos tira o sono? O que é que tememos perder? O que é que, se nos fosse retirado, faria um dano enorme em nós? Tudo isto são perguntas que nós temos que fazer para compreender o estado onde estamos, para saber se pode haver ou não transformação. Vejam Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha muito dinheiro. E ele tinha investido mesmo a sério, num tesouro. Ele tinha investido tanto que tinha dito, olha, eu prefiro ganhar muito dinheiro do que ser validado pelos meus amigos, pelo meu povo, pelos aqueles que são iguais a mim. Eu não quero saber se o meu vizinho gosta de mim ou não. O meu trabalho é ir lá buscar o dinheiro dele. Eu vou. O meu trabalho é investir para ter tesouros, aqui e agora, estatuto e poder. Até que houve uma pequena mudança na vida de Zaqueu. Começou a ser pequena e depois transformou-se numa coisa enorme. Foi Jesus entra na sua vida. E quando Jesus entra na sua vida, ele não entra na vida de Zaqueu para mudar a circunstância financeira de Zaqueu. Zaqueu não precisava, por exemplo, que a dívida dele desaparecesse como a mulher que nós vimos em 2 de Reis 4. O coração de Zaqueu é que precisava ter um novo foco. Quando Jesus entra na casa, algo muda. Jesus não lhe diz nada. Jesus não toca no assunto. Jesus não lhe dá um ensino teológico sobre a forma como ele vive. Mas assim que aquele homem conhece Jesus, o que é que acontece? O seu coração muda. Move-se. O centro do seu coração move-se porque ele tem um contacto direto com Jesus. E quando o seu coração muda, sabe o que é que muda também? O seu tesouro. Aquele homem conheceu Jesus. Ao conhecer Jesus, o coração do homem muda. E onde estava o foco, o seu tesouro muda com ele. E aqui chegamos ao ponto central da mensagem. É que isto não é dito no vazio. Jesus vai levar até ao fim o amor que tem por nós, para que nós compreendêssemos que o nosso coração tem de mudar de sítio. Que o nosso tesouro tem que ser outro. Jesus vai caminhar com os discípulos durante uma vida inteira e constantemente ele recorda, mas vocês não entendem. Mas qual fogo a cair do céu para destruir casas? O que é que vocês pensam que são? Que se entrará à direita e à esquerda, mas dizer que eu não tenho que passar por isto. Jesus vai caminhar uma vida inteira e vai dizer aos seus discípulos, vocês não estão a compreender. Então vai à cruz para que nós compreendêssemos. Para que nós compreendêssemos o quanto Deus nos ama e quer que o nosso coração mude o lugar para nós termos uma vida em liberdade. E entrega tudo naquele momento. Tudo. Às vezes achamos que entregamos muitas coisas. Ele entregou tudo. Não acumulou nada para depois. Não tinha um seguro de saúde. Não tinha nada. Não promete que vai conquistar alguma coisa. Não se defende quem o ataca. Ele confia plenamente no Pai. Confia plenamente no Pai. Porquê? Porque o seu coração estava ancorado na eternidade. Vocês podem dizer, cuidado, eu espero que não... Eu sei que nasce em nós, mas nós temos que começar a... mas eu não sou Jesus. Na realidade, o termo cristão significa pequenos cristos. Na realidade são. E Deus dá-nos a possibilidade de fazer coisas muito maiores do que Ele fez ao nos dar a igreja. Ao nos tornar responsáveis uns pelos outros. Ao fazer-nos caminhar juntos.
E já não como aqueles discípulos que não percebiam o que é que estava pela frente porque não tinham vivido. Nós já sabemos o que aconteceu. Nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então, nós temos que escolher entre ter uma vida fragmentada, onde trabalhamos até estourar, onde queremos mais opções, e quantas mais opções temos, parece que menos paz temos, porque nos dispersamos por todo o lado, onde acumulamos mais e mais recursos, onde acabamos por perder a alma. Isto é uma opção. Ou se queremos viver em Cristo, como filhos amados, sustentados pelo Pai, enviados para amar e a não ter que provar valor. Nós não temos que provar que somos filhos de Deus. Nós somos. Nós esperamos muitas vezes do dinheiro aquilo que só Deus pode dar. Nós esperamos segurança absoluta, ganhar valor inabalável, ter finalmente descanso, esperamos ganhar identidade e estabilidade, mas o dinheiro não foi criado para isso. Não é a função do dinheiro dar-nos isso. Nenhuma coisa criada tem o poder de nos dar isso. Só Deus nos pode dar segurança inabalável, valor para além dos limites, estabilidade e paz interior. O buraco que tem na vossa alma não é por falta de dinheiro. É por falta do Pai. Então, alguns conselhos práticos. 3 conselhos práticos. E desta vez são bem claros. Como é que nós vamos pegar nisto e amanhã continuar a ser cristãos sem perdermos metade da nossa vida? Primeiro, observa o teu dinheiro. Não se sentem diante da conta bancária durante um mês a olhar para o ecrã. Mas durante um mês, sem te julgares, isto é muito importante, porque às vezes ouvimos e tornamos logo uma mensagem como esta numa arma de arremesso contra nós ou contra os outros. Não é isso. Durante um mês, sem te julgares, vê, e hoje em dia é muito fácil ver isso, vê onde gastas o teu dinheiro. E depois escuta o teu coração naquilo que é o teu gasto. O teu coração, influenciado pela palavra, por isso é que não dá para andar para trás, é a partir de agora. Portanto, o próximo mês. E vê o que é que o Senhor te diz. Sem julgamento. Vê o que é que Ele te diz. Segundo, pratica generosidade. Quem nunca praticou, aconselho a começar pequeno. Mas ser intencional. Retira um valor consciente no início do mês para praticar generosidade sem avaliar. Não é se a pessoa merece ou não. Não é se levares um inquérito e quando passas por alguém, olha, preencha aí o inquérito para eu avaliar se está dentro dos meus critérios de generosidade ou não. Não, seja generoso. Estabeleça um valor, seja ele qual for, e seja generoso. E terceiro, diz basta. Esta é a mais difícil. Este mês, não acumules mais. Durante um mês, rejeita qualquer compra que queiras, mas que não precises. Um mês, no ano. Qualquer compra que queiras, mas não precises. E para aqueles que acham que estão maduros na fé o suficiente, que já estão a 5 km à frente, pega nesse dinheiro e doa em generosidade. E aí vamos ver qual é o tamanho do nosso ídolo.
Amigos, o nosso objetivo como cristãos é ser o quê? Mais parecidos com Jesus. Não é parecermos teologicamente muito avançados. Não é termos um grande show de luzes que nos dê uma imagem como nós gostamos. O nosso objetivo como cristãos é ser iguais a Jesus. Então está na altura de começarmos a fazer escolhas ao ritmo do coração de Jesus. Vamos ter um tempo de oração.